Cenários de Amanhã tem o patrocínio ouro de Banrisul, Gerdau, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande, patrocínio prata, Grupo SLC, apoio Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Bem-vindos à nossa série de entrevistas do Cenários de Amanhã. Eu sou Daiane Balbinot, jornalista, e nesta rodada vamos explorar as várias facetas da reinvenção do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos, de 2016 a 2026. O projeto Cenários de Amanhã, iniciado em 1986, busca compreender como o Estado, por meio de suas políticas públicas, lideranças, setores produtivos e soluções inovadoras, está construindo os alicerces de um futuro mais resiliente, competitivo e sustentável. Estamos aqui para entender como essa agenda pública dialoga, inspira e convoca empresas, investidores e instituições a participarem ativamente desta reinvenção. Hoje temos a satisfação de receber João Carlos Brum Torres, que construiu uma trajetória pouco comum aqui no Brasil ao transitar entre a filosofia acadêmica e a gestão pública. Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estudioso da tradição kantiana e da filosofia política moderna, também esteve no centro das decisões estratégicas do Estado ao atuar como secretário de Coordenação e Planejamento do Rio Grande do Sul nos governos de Antônio Brito e Germano Rigoto. Entre 1999 e 2002, integrou a direção do Badesul. Na instituição, participou da articulação política de crédito e investimento voltadas à expansão industrial, à modernização de empresas e ao fortalecimento de cadeias produtivas no Estado. Em um período marcado por reformas administrativas, debates sobre o papel do Estado, crise fiscal e redefinição das estratégias de desenvolvimento regional, participou da reformulação ou da formulação de políticas públicas e de negociações institucionais relevantes. Professor, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, viu? Obrigado a você. Prazer vir aqui. Tive a ocasião de participar quando a manhã estava comemorando os 20 anos de existência. Fizemos Professor, o Grupo Amanhã completando 40 anos neste ano de 2026, então a sua contribuição já vem de 2 décadas. Importante demais para a gente. E de que forma explica para a gente como a sua formação filosófica influenciou o seu modo de pensar planejamento, estratégia e tomadas de decisão? Em parte foi uma coisa um pouco acidental. Eu estudei filosofia e direito. Tá? Me formei nas duas. Naquela época a gente podia fazer lá na URGS mesmo, ao mesmo tempo, duas. Eu não sei se ainda pode. Tá? Então, mas a verdade foi que eu fiz isso. E aí logo entrei em 64 nas duas faculdades e era bom aluno, assim, fui muito bem no vestibular por direito. Mas eu fui sendo seduzido pela filosofia no curso desses anos e fui muito bom aluno. E aí, quando eu terminou a faculdade de filosofia, eu fui convidado para ser, naquela época era mais fácil de ter acesso à universidade. Eu fui convidado para ser assistente do professor Gerhard Bornheim, lá no departamento de filosofia. Não deixei a faculdade de direito, terminei, enfim, me graduei também em direito. Mas aí já estava muito envolvido com as questões filosóficas, mas não durou muito tempo o meu tempo ali, porque em 69 eu fui um daqueles que foram demitidos lá com base no ato institucional. Aí aquilo mudou um pouco, assim, eu era como todos os estudantes daquela época, assim, em geral a gente era muito crítico do governo militar, mas eu não fazia parte de nenhuma organização clandestina, assim, e não era um militante ativista assim, muito agressivo naquele período, mas tinha lá uma certa liderança lá no nosso departamento ali, tudo. Fiquei surpreso com aquilo e aí fui para a Europa, morei lá quase 5 anos em Paris, estudei lá, fiz mestrado lá e tudo.
E a partir dali, a minha interesse e preocupação com os assuntos da política cresceram muito. Perfeito. O senhor se tornou bastante conhecido como gestor público no Rio Grande do Sul, especialmente, como o senhor contava, na década de 1990, e depois disso afastou desse tipo de função. O que levou a essa mudança de trajetória nesse período? Pois olha, mais ou menos como eu estava te explicando assim, ó. Embora tenha voltado para a vida acadêmica, eu mantinha essas relações políticas assim próximas, né? Então me envolvi nas campanhas, por exemplo, nas campanhas eleitorais do Pedro Simão, por exemplo, eu participei de ambas. Depois na campanha do Brito se candidatou justamente nesse período que eu estava ali na administração municipal e do Tarso. E aí me chamou, olha, tá? O Simão estava lá no dia da posse, todo mundo, então assim, eu estava emprestado. Aquilo que causou era um tempo de grande rivalidade entre o PT e o MDB, não tão aguda como ficou depois, mas já era muito forte. Então aquilo foi uma coisa assim, um pouco excepcional, chamou muita atenção, Zero Hora deu muito destaque e tal. Então essa é mais ou menos a origem assim, factual, de como é que eu fui combinando um pouco essas duas coisas, assim, quer dizer, vida intelectual e vida política, assim. Nunca procurei sempre manter esses dois domínios relativamente separados, assim, tá? Quer dizer, não que eu acho que a filosofia não tem nada a dizer sobre a vida política, mas ela não tem nada a dizer sobre o processo político efetivo de administração e de disputa política. São coisas que estão em planos um pouco diferentes. Então, você requereu da minha parte sempre procurar manter não misturar muito essas duas dimensões da vida. Assim. Professor, o senhor atuou no poder público num período anterior à grande crise fiscal no Rio Grande do Sul. Mas no período que o senhor atuava, já havia sinais de que o Estado caminhava para um desequilíbrio fiscal ou não? Sim, a minha primeira participação mais efetiva em governo foi quando o Simão foi governador. Nessa época eu não fui secretário, mas eu na campanha eu tinha negociado com o Banco Mundial o financiamento para o Programa Integrado de Melhoria Social, o PIMES. Tá? E a gente teve sucesso, foi a primeira vez que o Rio Grande do Sul contratou com o Banco Mundial num projeto de financiamento que chamava Programa Integrado de Melhoria Social. E naquele período, né, eu recordo que eu estava um pouco distante, eu estava dedicado a isso, né? Fui formado como administrador público e como técnico em planejamento, mais ou menos nesses anos em que eu estava convivendo muito com o pessoal do Banco Mundial, uma coisa muito impressionante para nós, né? Vinham aquelas equipes, naquela época o banco era muito, teve 6, eu acho, missões do banco, vinham equipes grandes assim para discutir finanças, obras públicas, serviços sociais, tudo gente muito internacionalizada, muito de vários países do mundo, muito experiente. E naquele período tinha um sinal. Mas era assim, ó, a situação era a seguinte, era o tempo da inflação, tá? Tá. Bom, no tempo da inflação, naquele período, me recordo muito bem, o secretário da Fazenda era o Pascotto, tá? E o Busato era secretário de governo. Então, o Pascotto estava na Fazenda e com a inflação alta, se você contém despesas, tá? Não dá aumento. Teve aquela negociação duríssima com o magistério, tá? Naquele período, o governo praticamente não cedeu, etc. Então você vai fazendo caixa e ganhando dinheiro. Mas chegou num ponto assim que dentro do governo a gente disse, não, mas já tem bastante dinheiro, temos que fazer alguma coisa. Tá? Então tinha essa coisa ali. Mas ali já se via o seguinte, olha, se estabiliza preços, a nossa situação tende a se complicar, tá? Porque, assim, ó, em período de inflação alta, se você não gasta, as receitas vão aumentando em termos nominais, tá? Então, você vai criando folgas orçamentárias. Depois do Plano Real, né, quando se estabilizou a moeda no Brasil, a situação financeira dos estados ficou muito mais complicada, porque as condições de financiamento da dívida, tu não contava mais com essa facilidade da inflação. Tá? Então, é daí que vem a negociação das dívidas dos estados lá no governo do Fernando Henrique, onde o Pedro Parente, justamente o que eu estava falando há pouco, foi o grande, representava o Pedro Maluf, que era o ministro da Fazenda, o grande coordenador dessas tratativas.
E dali em diante, a situação fiscal do Rio Grande do Sul ficou sempre muito crítica. Em parte tem razões históricas, assim, tá? Nós tivemos aqui uma espécie de estado de bem-estar social assim mais organizado do que no restante do país, assim. Então, a folha do magistério era uma coisa muito relevante desde sempre, assim, chegou a um período, agora tem, parece que menos de 700 mil estudantes na rede pública estadual. Naquela época tinha mais de 1 milhão de crianças, tinha 1 milhão mais ou menos de crianças ali na rede. Então, aquilo ali era uma conta pesada. A Brigada Militar sempre foi um órgão importante aqui no Rio Grande do Sul, de modo que, assim, ó, tinha já, e como era antigo, desde aquela época já tinha um número de aposentados grande, tá? Porque a gente teve esse sistema aqui mais precocemente do que em outros estados do Brasil. Bom, depois, com as aposentadorias do magistério e da brigada sendo precoces, tá? Então, não tardou muito para que o volume de gasto com o pessoal de inativos fosse maior do que o número de gastos com os ativos. Então, desde ali tinha uma espécie de desequilíbrio. E depois tinha os encargos da dívida, porque depois você não podia mais financiar a dívida do jeito que a gente estava financiando antes, jogando mais papel no mercado, tá? Então, esse contrato de renegociação da dívida foi feito com todos os estados, mas a nossa situação, junto com a de Minas e do Rio, foi a mais difícil. Então, por exemplo, quando eu passei... No tempo do governo do Brito, teve uma espécie de neutralização desses problemas fiscais por causa das privatizações. Então, ali houve uma entrada de recursos significativos naquele período. Então, não era uma situação aguda, assim, tá? Depois, na próxima vez que eu participei de governo, no governo do Rigoto, a gente estava muito, muito, muito estrangulado, e até porque tivemos 2 secas importantes naquele período, e o nosso PIB depende muito, digamos, até hoje, é um dos traços difíceis aqui da economia estadual, quer dizer, a gente tem um agro muito potente, muito produtivo, que se mostrou muito resistente, ao contrário do que se pensava. Uma vez, fazer um parênteses aqui, eu estava numa reunião com o secretário do Ministério da Agricultura, e ele disse, olha, é o seguinte, nós estamos abrindo estradas no Nordeste, no Centro-Oeste, a pecuária e especialmente a soja, a agricultura lá vai se desenvolver numa escala muito grande, como realmente veio acontecer. E aí eu disse para ele, mas escuta, secretário, então qual é o nosso destino, então? Ele disse, olha, eu acho que é reflorestamento e pecuária e tal. Aí eu disse para ele, mas o senhor acha então que o nosso destino é mato e boi? E não foi. Em parte o reflorestamento foi, porque realmente houve aqui um investimento em reflorestamento importante, assim. Mas, com relação à nossa agricultura, a gente, claro, não teve o mesmo peso no contexto nacional, mas a nossa agricultura mostrou muita resiliência, muito produtiva. Nós mantivemos uma posição importante na produção do agro gaúcho, né? Sim. Vamos olhar o cenário um pouquinho de fora. O que muda, na sua visão, a forma de avaliar políticas públicas quando se deixa a posição de gestor e passa a analisá-las um pouquinho de fora? Muda? Muda. Eu reluto um pouco a fazer essa mudança, sabe? Porque quem já esteve na administração pública entende melhor as dificuldades que há para que você dê respostas que satisfaçam assim, muito rapidamente as expectativas da sociedade. É difícil, assim. Eu tendo a ter uma posição mais tolerante com os governos por já ter participado de governo muitas vezes. Então, mas é claro que se você está fora e está vendo as coisas que não funcionam, que estão mal, etc., você se conforma com menos facilidade. Quem está lá na gestão não tem muito o que fazer. Eu recordo, por exemplo, assim, que no período da administração do Rigoto, nós tivemos todo o tempo, eu era responsável pelo orçamento, dificuldade todos os anos de fechar o orçamento. Depois, eu acho que a governadora Ieda, né, fez ali,
quando a URD foi secretário, teve ali êxito. Assim, primeiro, obteve um financiamento muito grande do Banco Mundial de $1 bilhão, tá? Que é bastante significativo. Tá? Então, ali deu uma folga ali para o governo da ilha. E depois eles tiveram políticas de controle de gasto assim, bastante efetivas, não dá para recusar isso. Né? Então, ali eles conseguiram dar uma primeira ajustada. Tá? Mas a questão voltou a se fazer presente depois. Tá? Quer dizer, no fundo, durante uma sequência de governos, a prioridade governamental era sempre de controlar o gasto. Tá? Quer dizer, os investimentos, nunca, claro, eles não desaparecem. Mas, assim, a coisa mais assim, que apremiava o governo todo o tempo é como controlar o gasto. Então, isso foi uma constante. Agora, depois das renegociações de dívida, aí essas coisas melhoraram significativamente, assim, mas a pressão continua. Por exemplo, agora, estava olhando os dados orçamentários de 2024, tá? O resultado assim, global não é? Parece positivo, tá? Mas aí eu vi um quadro agora onde aparecem as deduções que é preciso fazer nesse resultado. O primeiro foi o seguinte: o pagamento da dívida não precisou ser feito, da dívida que a gente tem com a União. Isso já tinha acontecido nos governos anteriores, tá? Por decisão do Supremo. Nós estávamos discutindo se tinha fundamento para essa dívida do Estado, se não precisava ser revisada, etc. Durante um período bastante significativo, inclusive no governo Sartori, não foi necessário servir a dívida. E agora ali, com o período aí das enchentes, também uma das coisas importantíssimas que o governo federal fez foi não exigir o pagamento da dívida. Então, quando você computa isso aí, não é? O resumo da história é o seguinte: se você faz todas essas reduções que houve no período, o déficit orçamentário continua 4 bi, tá? Em 2024. Então, não está propriamente saneada aqui as nossas contas públicas. Mas o Leite não está tão enforcado e o seu sucessor não vai estar tão apertado como eu acho que a gente teve lá no governo do Rigor. Perfeito. Durante a sua passagem pelo planejamento estadual e por instituições de desenvolvimento, discutia-se muito a necessidade da melhoria da competitividade do Rio Grande do Sul em infraestrutura, em logística. O que de fato avançou então? Acho assim, nesse período eu fiz esse projeto RS 2015, assim, tinha ali uma perspectiva, ele tinha 2 grandes componentes, como a gente chamava. Quer dizer, um era desenvolvimento regional, foi feito um mapeamento muito assim, preciso em todos esses conselhos regionais de desenvolvimento que o Estado tinha. Tá? E cada região foi ali mapeada e ali foram feitos diagnósticos para cada uma delas, assim, tá? E de ações que poderiam ser feitas. E a outra parte era a logística, tá? Eu acho assim, ação de governo concertada nessas 2 frentes, assim, sistematicamente não foi feita, tá? Mas uma parte das regiões mais dinâmicas, e tem algumas surpresas, por exemplo. O litoral veio a ser agora uma fronteira de investimentos, especialmente em infraestrutura, mas com isso os serviços acompanham, tá? Então, hoje você tem um dinamismo ali na região do litoral. Isso era uma coisa que a gente não tinha muito, não estava no horizonte, nem mesmo do 2015, tá? Então, tem movimentos espontâneos, às vezes, que acontecem na dinâmica social e econômica que a gente não prevê. Interessante. E ali, no caso do litoral, eu acho que é um caso notório disso. Depois, a profundidade da crise também, no setor industrial, houve um momento ali, quando se desmontou a indústria calçadista, ali na região de Novo Hamburgo, aí, dos Sinos, a gente ficou assim, bom, a indústria do Rio Grande do Sul está se desfazendo. Mas não foi bem isso que aconteceu, tá? Porque lá na região norte, lá em Erechim, não é? Em Santa Rosa, em Passo Fundo, teve ali uma certa vitalidade de uma indústria ligada ao agro, tá? E Caxias resistiu, tá? Então, assim, enfim, evidentemente, ali a Serra, ali, Canela, Gramado, etc., tiveram um desenvolvimento, mas isso já era mais previsível, mas eles
enfim, tiveram volume e tudo. Agora, tem uma coisa que eu acho que é realmente muito, para um estado que tem um agro tão importante, quer dizer, a gente não ter um alargamento, uma expansão da lavoura irrigada é realmente um problema muito sério, sabe? Porque é quase que cada 4 anos, 2 a gente perde, não perde totalmente a safra, tá? Mas tem uma quebra de safra, essa queda de safra se reflete no PIB. Isso é uma coisa assim. Por isso que a última comparação que eu vi, durante todo o meu período aí de vida, assim, o Rio Grande do Sul sempre foi a 4ª economia do Brasil. Agora, em 2024, foi o Paraná. Tá? Nós passamos para 5º. Eu acho que tem um pouco a ver com o impacto das inundações aqui na região metropolitana, tá? Mas eu acho que a tendência... Enfim, esse é um desafio. Eu acho que o Rio Grande do Sul teria que se esforçar para manter essa posição, mesmo que ele fique empatando ali com o Paraná, um ano, outro, mas assim, nos conformarmos, eu acho, a perder essa posição, eu acho que é um desafio que a gente deveria procurar enfrentar. E isso requereria, eu acho, assim, políticas mais... assim, ó, de ver se a gente moderniza um pouco a nossa área de serviços e incorpora mais rapidamente esses avanços aí da área tecnoindustrial, porque nós temos uma base científica no Rio Grande do Sul melhor do que no Paraná, tá? Nosso sistema universitário eu acho que é melhor, tá? A Burgos é uma universidade que não tem nada, certamente muito superior ao Paraná, a nossa PUC é bastante boa também, o Ensino agora enfrentou uma crise terrível aí, mas no interior também tem boas universidades, né? Então, eu acho que a gente tem aí um esforço a fazer, eu acho, digamos assim, de incorporar e fazer uma sinergia maior entre o que tem de inteligência no Estado e os setores produtivos. E, ao mesmo tempo, eu acho que uma política de atração de investimentos inteligente é importante continuar a fazer. Ela não vai ser mais em torno de automobilísticas, eu acho. Então, acho que tem aí um conjunto de coisas assim que são preocupantes. E um outro dado, isso aí tem se falado menos, mas já cada vez mais se tem consciência disso. Eu acho que tem um detalhe assim, de demográfico que é também importante. Assim. Isso, eu te confesso que há 20 anos atrás, quando eu estava em governo, isso não era uma variável que tivesse presente, tá? Mas é o fato de que nós temos uma população que envelhece mais rapidamente. O Brasil todo está envelhecendo antes da hora, mas o Rio Grande do Sul vai na ponta do envelhecimento. Então, só isso já cria dificuldades maiores, porque então os inativos tendem a crescer. Né? E inativos estão fora das atividades produtivas diretas, quer dizer, são consumidores, etc. Muitos, estou inativo aí, procuro estar mais ativo, mas enfim, tem a situação de inatividade e de idade avançada é um peso para a vida social. Tá? E um redutor de dinamismo, com toda certeza. E tem um outro detalhe, esse assim, que eu acho que é especialmente preocupante, é uma imigração muito grande de jovens gaúchos para fora do Rio Grande do Sul e para fora do país. Tá? Na minha família largada, aí são vários os casos de jovens que não estão mais no Brasil. Perfeito. Se o senhor estivesse à frente de algum órgão de planejamento estadual hoje, quais setores que o senhor consideraria assim, mais estratégicos para o futuro econômico do Rio Grande do Sul? Eu acho que, assim, eu acho que tem desafios, por exemplo, que são trazidos pela universalização, da digitação das atividades em todos os ramos, tá? A gente tem aqui uma indústria metalmecânica, especialmente lá em Caxias, que é poderosa ali, mas eu acho que teria assim, a gente deveria apostar em avançar um pouco mais nessa área. Eu acho que as empresas de Caxias estão fazendo um pouco isso, tá? Começaram a fabricar ônibus elétricos, etc. Mas acho que isso poderia ganhar uma escala maior, assim, tá?
Eu acho que ali é um ativo importante que se tem, quer dizer, de fazer uma modernização mais focada na digitalização de processos, né? Os empresários lá são lúcidos, têm contatos e tudo, eu acho que fazem um pouco, mas eu acho que um apoio assim, governamental maior, seja de financiamento local, seja de financiamento lá do BNDES, são coisas que poderiam ajudar bastante. Depois, acho que seria interessante nessa área médica também ter uma relação mais estreita, assim, de consciência dos governos estaduais de que o desenvolvimento da área médica no Rio Grande do Sul é um ativo, tá? A gente já se dá um pouco conta, tá? A própria área médica, agora o movimento bota propaganda lá na CNN e tudo assim, mas eu tenho a impressão que isso poderia ser mais organizado, assim, tá? E eu acho que a outra grande prioridade é a irrigação, né? No agro, eu acho que esse é o desafio principal. Eu acho que o governo Leite tem consciência disso, tem feito um esforço, tá? Sim. Mas eu acho que esse é um desafio maior aqui do Estado. E na área, tem uma área que é de sempre, que é mais estrutural, mas que eu acho que é cada vez mais crítica, que é a educação, né? Quer dizer, nós perdemos uma posição. No meu tempo, a gente estava ali, primeiro, segundo, terceiro, nesses índices aí de desempenho escolar. PISA, não sei o que e tal, essas coisas aqui. Hoje a gente está lá para trás, tá? Está vendo agora, parece uma pequena melhora aí. Mas isso é uma coisa, o Rio Grande do Sul teria que recuperar isso, porque se tu tem menos gente, então tu tem que ter maior produtividade. A produtividade, uma das variáveis da produtividade é gente mais qualificada. Eu acho que isso é um desafio assim, importante, assim, de compreender que a produtividade do Estado também depende muito da educação. E isso requer também uma atenção muito maior para o ensino técnico, tá? Para terminações de estudos que estejam mais voltadas para as áreas mais demandadas e mais críticas. Isso é difícil de fazer, tá? Mas eu acho que a legislação federal começa a se alterar um pouco, os sistemas educacionais podem ter variações na conformação do segundo grau. Então, essas coisas eu acho que são importantes ter. Para poder conseguir ter mais mão de obra qualificada. Exatamente. O Badesul, historicamente, financiou projetos de investimento produtivo no Estado. Que tipo de investimento regional um banco como o Badesul deveria priorizar? Olha, basicamente, eu acho que assim, primeiro é o seguinte, ele é um banco muito pequeno, tá? Então, a capacidade de investimento dele, assim, para escala maior, os investimentos maiores aqui podem ter uma parte lá do Badesul, mas os grandes investimentos são negociados quando são financiados pelo BNDES, assim, né? Que é o Banco Nacional de Investimentos, onde tem ali grandes volumes e tudo. Mas ele tem uma função complementar, tá? E eu acho que aí ele poderia ser bastante seletivo também, tá? Eu tenho aí uma... Em que sentido? Assim, acho que de alguma maneira já tem, né? Quer dizer, porque ele... mas em geral, como é que eu vou dizer? Em geral, os bancos regionais, e os bancos em geral, tá? Eu acho que o BNDES é um pouco diferente. Eles trabalham sob demanda, tá? Quer dizer, é normal, não estou dizendo que tem nada de anormal nisso. Quer dizer, você tem uma instituição bancária, tu tem dinheiros a emprestar, as pessoas que precisam e querem fazer investimentos procuram o banco, e o banco, na escala que pode ter, que no Badesul não é tão grande, tem que atender. Tá? Normalmente os critérios são critérios assim, de solvabilidade, quer dizer, se o sujeito vai ter condições de repagar o empréstimo, se o projeto está bem construído, etc. Mas é difícil a gente ter uma definição de áreas, tá? É difícil dizer isso, tá? Isso precisaria ser muito bem construído. Nessa área das startups, por exemplo, isso é uma coisa que seduz um pouco. Quem sabe a gente tem uma linha assim maior, mais forte, dedicada a isso, tá? Só que aí os riscos também são maiores, tá? Porque uma startup justamente, em grande parte, são projetos de inovação, desafiadoras, cujo sucesso é mais problemático. Então, mas acho que por aí, quer dizer, ter uma atenção maior
para essa área, atualmente, eu acho que se impõe, porque essa é a área de maior dinamismo no mundo, né? Quer dizer, seria priorizar novas agendas. Isso, de repente, economia de baixo carbono, tecnologia e inovação, energia limpa, seria mais ou menos isso. É isso aí, essas coisas. E especialmente, eu acho, na área da informática, porque isso aí é que está mudando muito. Não é que a gente não vai competir aí com as Big Techs do mundo, tá? Que são as grandes inovadoras, mas o aproveitamento disso, tá? E a internalização de como é que isso é feito e aonde é que tem que acelerar mais a absorção dessas coisas, tudo isso pode ter uma política de desenvolvimento assim, industrial e especialmente na área de serviços também maior. Perfeito. Tá? Na sua avaliação, onde o Estado poderia estar hoje em termos de inovação e desenvolvimento tecnológico se aquelas políticas tivessem sido implementadas de forma contínua naquele período em que o senhor atuava, por exemplo? Eu acho assim, ó, que se assim, a previsão de reformulação da logística estadual que estava lá no Rumos 2015 tivesse sido implementada de uma maneira consequente, eu acho que a gente teria ganhos de produtividade muito significativos. Mas aí vem o que eu te disse, a minha paciência com os governos também. Quer dizer, para reformular o panorama logístico do Rio Grande do Sul requer investimentos grandes. Tá? Eu acho que a gente avançou um pouco, mas está longe do que seria desejável fazer. E também não sei se sempre se teve o foco certo, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa assim que o governo precisa ter uma atenção maior para isso. E um pouco também para as desigualdades, embora isso, sabe, isso vai passando os anos, a pessoa que já tem assim, uma vida mais longa vai se apercebendo como tem movimentos espontâneos da sociedade. Eu te dei esse exemplo do litoral, tá? Mas existem outros. Mas tem outros, porque eu acho que o fortalecimento industrial do norte já estava presente, a gente sabia. Erechim tem gente lá que faz indústria lá e tal. Todo aquele período lá, e muito ligado ao agro e tudo, então aquele lá foi um sucesso assim. Isso já se percebia, tá? Mas aquilo foi confirmado de uma maneira relevante. Eu acho que nossa pecuária poderia melhorar também, tá? Não para competir com essas fazendas imensas do Centro-Oeste, que criam zebuínos numa escala com uma produtividade imensa, mas assim, essas carnes finas que tem aqui, de raças europeias no Rio Grande do Sul, eu acho que ainda tem um nível de crescimento possível ali, embora a soja avance cada vez mais na região da campanha, né? E a produção agrícola é mais rentável nesse sentido. E eu acho que assim, o papel das universidades aqui, a gente nunca conseguiu resolver isso bem, sabe? Quer dizer, uma integração mais direta entre os recursos assim, de conhecimento, de inteligência que são disponíveis aqui no Estado e o aproveitamento disso por parte dos setores produtivos. Assim, tem uma espécie de divórcio. Assim. E parte um pouco... As universidades também são autorreferidas. Sim. Eu acho que esses... De onde vem essa resistência? É uma coisa assim... Vou te dar um exemplo da minha experiência pessoal, tá? Assim, quando eu fui fazer esses projetos aí de planejamento para o Estado, eu venho da universidade, tá? Fiz toda a minha vida no meio acadêmico, continuo, não sei o quê, mas eu não fui contratar a URGS, tá? Eu fiz uma licitação, esses projetos foram feitos, uma parte, o pessoal da Universidade de São Paulo, lá da área de economia deles, uma outra parte, uma empresa de consultoria independente, e foi assim. Por quê? Porque não tem ali também uma prontidão, tá? Para prestação de serviço, uma disponibilidade para prestação de serviço. Em parte, o meio acadêmico diz, a nossa função não é essa, a nossa função, o compromisso principal é com a ciência. Mas eu acho que tem que ter um pouco mais de flexibilidade com relação a essa interação. Isso não é um problema só do Rio Grande do Sul, é um pouco um problema do Brasil, tá? O meio acadêmico é um pouco... É diferente de alguns outros países, tá? Não é em tudo quanto é lugar que tem essa assim. Mas quando a gente vê, por exemplo, assim, essas notícias sobre o governo americano cortando projetos das universidades lá, a gente vê que tem uma relação muito mais estreita.
porque são universidades privadas. Por exemplo, Harvard se recusou a fazer qualquer concessão. Perdeu bilhões. Tá? Mas se tinha bilhões é porque tinha projetos lá que o governo estava fomentando e esperando também que aquilo desse resultado para o país. Isso é uma coisa que a gente ainda, talvez no Rio Grande do Sul, pudesse avançar mais com relação a isso. O senhor falava no projeto Rumos 2015, foi uma parceria também com o Grupo Amanhã, que a gente tem para poder situar quem está acompanhando a gente, até que as edições... O senhor dá uma conferida. E eu queria que o senhor falasse de que forma esse projeto contribuiu para o planejamento estratégico do Estado, relembrando um pouquinho. Eu acho que contribuiu assim, ó, as áreas técnicas dos governos, de alguma maneira, sempre se socorreram disso, tá? Mas eu vou ser franco contigo. A ideia de planejamento na administração pública no Brasil, tá, é muito enfraquecida. Tá? Quer dizer, basta ver a diferença entre a Simone Tebet e o Haddad. Quer dizer, e especialmente nesses anos em que eu trabalhei, onde a questão fiscal, financeira do Estado é maior, aquilo ocupa praticamente tudo. Então, o governante principal considera que essas coisas são mais de longo prazo, etc. Quer dizer, fica sempre um pouco em segundo plano, tá? Então, isso é que eu acho assim. Mas eu acho que o fato de ter estudos e referências, ele permeia um pouco na consciência média técnica do Estado, tá? Mesmo quando o topo da cadeia administrativa não tem assim aquilo como uma prioridade, vai formando uma cultura, tá? Eu acho que isso é talvez o mais importante. Tem casos onde, por exemplo, assim, o meu caso mais feliz, tá, da minha experiência. Eu nem era secretário, foi na administração do Pedro Simão. Eu fiz esse projeto que eu aludi a ti para ti, que é o Programa Integrado de Melhoria Social. Fiz uma negociação com o Banco Mundial. Entraram aqui, o contrato era de 100 milhões de dólares. Era mais para a área social, tá? Fazer infraestrutura urbana, drenagem, saneamento, postos de saúde, escolas. Tá? Era basicamente isso o dinheiro. Era um fundo rotativo. As prefeituras vinham aqui, contratavam conosco esses projetos. Como aquilo tinha sido parametrizado lá na negociação com o Banco Mundial, tudo tinha regras. E tinha naquela época uma autorização da gente descontar o repasse de dinheiro constitucional para os municípios, tá? Que era autorizado que a gente então, diminuísse o que eles estavam devendo. Era obrigado a fazer o pagamento. Isso, então ele não tinha déficit ali, tá? Aí, quando veio ali de responsabilidade, proibiu que houvesse uma relação contratual entre as esferas de governo. E aí, numa situação aí de dificuldade e penúria fiscal, isso ficou aquele fundo ali, o secretário Agostinho, que era o secretário da Fazenda, usou aquilo para o gasto corrente, tá? Foi uma lástima, a gente perdeu aquele fundo. Porque, claro, não seriam investimentos assim tão grandes para uma metrópole, tá? Como Porto Alegre, mas mesmo assim, a Corsã e o DEMAI foram mutuários desse fundo. Ele tenderia a crescer. Então, acho que isso foi uma experiência feliz de você ter um projeto bem estruturado e bem constituído, com finalidades bem definidas e procedimentos que eram sustentáveis. Isso é difícil de fazer. Vamos falar um pouquinho do Mercosul. O senhor ainda vê espaço dele avançar como um projeto de integração regional? Existe ainda esse espaço? Eu acho que existe, tá? Tem complementaridades a serem desenvolvidas e as relações do Brasil com a Argentina, nesse sentido, são um caso feliz. Mas elas são muito submetidas também às variações políticas. Agora, por exemplo, o governo Milei é um governo que despreza a ideia do Mercosul visivelmente. Ele só não rompe porque realmente tem interesses, né, da economia argentina que impedem que ele faça isso. Então, é uma coisa difícil, assim. A gente não evoluiu, assim como evoluiu a União Europeia, quer dizer, está estagnado um pouco o Mercosul. E o interesse do Brasil sempre foi de manter isso, tá? O Brasil, eu acho que, num certo sentido, o Uruguai também, mas o Uruguai também querendo se ver um pouco livre, quer dizer, abrir espaços de contratação
e fazer acordos econômicos internacionais mais livremente. Tá? Então, eu acho que é uma situação complicada, mas com a aceitação da União Europeia, eu acho que se reabre aqui um horizonte. Tá? Eu acho que é um momento no qual a gente precisa voltar a pensar em fazer isso. Tá? Como aproveitar essa oportunidade nova da abertura da União Europeia para isso aqui vai ao mesmo tempo desafio, né? Qual foi o significado político e econômico da reeleição no Rio Grande do Sul, como ocorreu agora há pouco? Eu acho que é um resultado positivo. Eu acho que é um resultado positivo, permitiu assim, uma continuidade de ação de governo, e pelo menos numa frente, que é a frente da segurança, eu acho que são visíveis os resultados positivos que houve durante esse período do governador Leite. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que não se pode negar. É uma coisa relevante e importante, e a continuidade dos mandatos eu acho que foi importante para que ele pudesse também amadurecer resultados. Perfeito. Para finalizar, qual o balanço que o senhor faria da economia gaúcha nessa última década? O balanço é o seguinte, eu acho que tanto a pandemia como especialmente essas inundações nos puxaram para trás, tá? Mas eu acho que há uma modernização assim, geral do nosso agro importante. Ele se mostrou resiliente, ele é forte. O Centro-Oeste o Brasil hoje é uma potência alimentar no mundo de primeira grandeza. Então, as grandes áreas do Centro-Oeste são o centro desse dinamismo, mas o Rio Grande do Sul acompanha, nós estamos ali. Isso eu acho que é uma coisa bem importante, quer dizer, a gente, o nosso agro deu resposta, tá? Então eu acho que isso é uma coisa importante. E na parte de indústria, eu também acho que o Rio Grande do Sul quer dizer, a ideia de que ia terminar a indústria do Rio Grande do Sul, que em certos momentos apareceu, não ocorreu, quer dizer. Agora, eu acho que a gente tem aí desafios para nos afirmar mais, especialmente nessa área e na área de serviços, que nunca é prioridade de governo, tá? Porque cada vez mais os serviços se tornam mais relevantes, tá? E isso é uma área, até certo ponto, pouco explorada, assim, e é muito entregue às iniciativas do setor privado. E aí, então, tem como em tudo, tá? Eu falei basicamente da minha experiência de governo, mas a gente, quando fala de economia, a gente nunca pode perder de vista que o principal é feito pelos agentes privados. Quer dizer, então, depende aí também de ter políticas mais agressivas, mais inteligentes do próprio setor privado. Eu acho que uma revista como Amanhã cumpre uma função muito importante de manter esses assuntos sempre em discussão e provocar as pessoas, os investidores, os tomadores de decisão, a refletirem sobre a sua posição e procurarem reagir afirmativamente, coordenando um pouco e formando um pouco um certo tipo de percepção do que precisa ser feito. Por isso que eu acho que o papel da imprensa, e nesse caso aqui de uma revista que tem esse foco, é bastante relevante, tá? Porque ela cumpre um papel formativo com relação à percepção e à consciência das pessoas do setor privado, que eu acho que é um destino muito natural aqui disso aqui, não é? Então, acho que isso é uma coisa muito relevante. Acho que os avanços que foram feitos, pelo menos na tomada de consciência de que a expansão da lavoura irrigada é uma prioridade, eu acho que é um avanço. Tá? Ele é tímido, mas agora já tem políticas públicas mais definidas para atingir esse objetivo. Eu acho que na área tem um aspecto, coisas que são mais invisíveis, assim, de motivação a reter gente. Eu acho que esse projeto que está sendo feito de criar essa universidade, aí uma instituição universitária em ciências da computação, que foi gerada aí pelo setor privado, que vão fazer uma espécie de pequena vila só dedicada a isso, ali perto de Gravataí, ali, eu acho que isso é uma grande iniciativa, porque vai certamente motivar. Eu tenho um neto que está nos Estados Unidos, né? Está estudando ciência da computação. Do jeito que eles estão, que eu ouvi que vai ser modelada essa instituição, de repente não precisaria ir para lá. A ideia é fazer uma instituição de alto nível aí.
Então, formar e reter os talentos aqui. Tentar reter aqui um pouco, pelo menos, né? Porque também... Perfeito. Nós recebemos aqui João Carlos Brum Torres. Obrigada, professor, por essa conversa, por colaborar novamente com os cenários de amanhã. Obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Fico contente de voltar aqui depois desses 20 anos aqui. Satisfação nossa. A intenção é refletirmos sobre os desafios e nos engajar nas oportunidades. Essas entrevistas do cenário de amanhã terão um papel fundamental na construção do documento Rio Grande, a reinvenção do futuro, que reunirá os conteúdos do projeto em formatos impresso e digital, com análises, dados oficiais e insights. Então, até a próxima!